Meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para os meus amados irmãos que é motivo de muita alegria de mais uma vez estar transmitindo a palavra do nosso bondoso Deus para os vossos corações. Desde já, quero louvar a Deus pela vida da igreja ao qual eu sou dirigente do Mulugu dos Valuar. Louvar a Deus, pela vida do meu pastor Samuel de Andrade, que Deus possa a cada dia abençoar a vida do meu pastor e sua família e pela confiabilidade. Louvo a Deus por mais uma oportunidade que Deus me concede nesta noite. Gostaria de deixar um versículo para a vida dos irmãos que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 8 e no seu verso 14, que vai dizer: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Que palavra gloriosa da parte de Deus para nossas vidas, meus amados irmãos. Mateus, ele foi um dos discípulos de Jesus Cristo. Outrora, Mateus, ele trabalhava na coletoria de impostos. Ele era um publicano, conhecido como Levi. Somos sabedor, quem já estudou a Bíblia, sabe que publicano, naquela época, era um ser desprezado, era um ser odiado, pois para os judeus, além dele estar roubando os seus próprios povo, ele estava traindo os compatriotas da sua nacionalidade. Então Mateus, ele era odiado. Mateus foi um dos 3 evangelhos, que é conhecido como os evangelhos sinóticos. Ele foi o único a presenciar o fato. Ele foi o testemunha ocular. Como era costume dos hebreus, ele tinha 2 nomes, Levi e Mateus. Mas quando ele passa agora a ser discípulo de Jesus, de sua preferência, ele prefere ser chamado de Mateus. Já Marcos, ele, através da pregação de Pedro, ele se converte ao evangelho. Marcos, ele também tinha 2 nomes, Marcos, João. Marcos, que era um nome romano, e João, que era um nome hebreu. Marcos, através da pregação de Pedro, ele passa agora a seguir e a conhecer as histórias de Cristo. E ele escreve no seu evangelho a mesma narrativa a qual ora foram lida nesta noite. Marcos, ele também foi o fundador da igreja de Alexandria. Também Lucas, através da pregação de Paulo de Tarsos, que é conhecido como o apóstolo Paulo, ele passa agora a ser discípulos de Jesus, através também da pregação de Paulo. Ele passa agora a estudar o cristianismo, ou seja, ele passa a estudar do nascimento de Cristo até a sua morte e ressurreição. Marcos, ele era um gentio, também foi o único gentio a escrever um dos evangelhos, ou algo dentro da Bíblia. Então, meus queridos irmãos, Mateus, ao descrever, ao narrar essa história, ele vai falar de uma mulher, sim, que se encontrava em um estado, vamos se dizer, de calamidade, enferma, que se encontrava na beira da morte. Mateus, ele vai dizer também a mesma história. Lucas vai falar também a mesma narrativa.
Mas Mateus, como foi o testemunho ocular, ele vai dizer que a sogra de Pedro já estava jazendo em febre. E jazendo é um verbo intransitivo, que vai dar pelo seu significado sepultado. Por que não dizer morto? Então, ou seja, quando Mateus ele vê a sogra de Pedro naquela situação, para os olhos humanos já estava morto. Mas Mateus, como ele é observador, ele vai dizer que Jesus Cristo entra na casa de Pedro e fala que Jesus viu a sogra de Pedro naquela situação. E quando Jesus vê, olha como ele é bem detalhista nos mínimos detalhes. Mateus observa Jesus Cristo da sua entrada até nos seus gestos. Por quê? Porque ele vai dizer que Jesus Cristo não tocou-lhe no seu ombro, que Jesus Cristo não tocou em sua cabeça. Jesus Cristo tocou nas suas mãos. Olha que observação do discípulo de Jesus chamado Mateus. E naquele instante que Jesus toca ali na mão daquela mulher, logo ela é curada, logo aquela febre vai embora. E isso quer nos dizer, meus queridos e amados irmãos, que quando Jesus Cristo chega, algo tem que acontecer nas nossas vidas, algo tem que acontecer, assim como aconteceu na vida da sogra de Pedro. Quando ele fala que já estava jazendo de mortos, para muitos aquela mulher não tinha escapatória. Mas só que nós servimos a um Deus que faz o impossível acontecer nas nossas vidas. É tanto que Jesus Cristo vai dizer: tudo é impossível para aquele que crê. Eu não sei qual é a situação que você está achando difícil. Eu não sei qual é a situação que você está achando impossível. Mas eu quero te dizer que nós servimos o Deus que faz o possível acontecer nas nossas vidas. Talvez seja difícil alguém do seu familiar se converter. Talvez seja difícil você sair dessa vida que você se encontra, nessa vida de aparência, nessa vida de angústia, nessa vida de depressão, nessa vida de alcoolismo, nessa vida da droga. Para você está sendo impossível sair dessa vida. Mas Jesus Cristo, ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda liberta e leva o homem para os céus. É tanto que Jesus Cristo fala: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Eu vim para salvar tudo aquilo que havia se perdido. Nada está perdido não, minha querida irmã. Nada está perdido não. Para muitos que viram aquela mulher naquela situação, estava perdido, que aquela mulher estava tão trêmula, porque sabemos que a febre alta, ela traz tremura para o nosso corpo, porque o normal do nosso corpo é 37,9 de temperatura para o nosso corpo. O normal é 37,9 Celsius. Passando disso, o seu corpo está indicando que tem algo de errado. Já tem algo acontecendo aí dentro do seu corpo que está fora do lugar. Então a febre vem como um despertamento. E quando o indivíduo passa por essa situação, nos nossos dias de hoje, logo é levado para o médico para ver o que está acontecendo, porque aquela febre veio. E naquele instante, ali ao redor daquela mulher não tinha médico. Mas quem entrou na casa dela foi o médico dos médicos, que se chama Jesus de Nazaré. E essa palavra quer dizer para nossas vidas que ainda que seja impossível para os médicos a cura que você tanto deseja, que ainda que seja impossível para o olhar humano aquilo que você almeja dentro da sua casa, o Senhor, Ele vai fazer na tua vida, porque nada para Deus é impossível. Talvez você se encontra jazendo, como diz a palavra de Deus. Talvez você fala: estou morrendo espiritualmente, meu casamento está morrendo fisicamente, tudo está dando errado, tudo está indo de mal a pior. Tudo que eu planejo dá errado. Tudo que eu tento fazer vai para trás, nunca vai para frente. Minha vida está um caos.
Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele faz aquilo que é impossível para você. Aquilo que está morto, aquilo que está morrendo, aquilo que não tem mais jeito para você, Jesus Cristo, ele restaura. Aquilo que para você já morreu, Jesus Cristo, ele ressuscita. Talvez você está com seus sonhos todos mortos. Você não acredita mais nos seus sonhos. Você acha impossível que os seus sonhos possa acontecer, mas Deus, ele ainda realiza sonhos. Ainda que o inimigo escreva a tua história dizendo: tal fulana não vai vencer, tá tudo perdido para ela, o casamento dela está de água abaixo, Deus manda te dizer, e quando ele escreve que está tudo perdido, Deus, ele escreve uma nova história na tua vida dizendo: eu vou restaurar o casamento dela, eu vou curar ela, eu vou fazer um milagre na vida dela, eu vou dar a bênção que ela tanto precisa, eu vou restaurar a saúde dela. O inimigo pode até estar escrevendo, mas Deus está escrevendo uma nova história na tua vida, história de paz e de alegria e de perseverança na presença de Deus. Fique perseverante, fique no caminho, porque Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Estarei encerrando para que o vídeo não fique muito fadonho, mas que Deus possa falar melhor a cada coração. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a vossa vida. Eu fiz um vídeo a semana passada e os irmãos me cobraram para eu orar. Então estarei fazendo essa oração. Se você acreditar, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Porque Deus, ele faz o impossível acontecer. Lembrando que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Feche seus olhos e vamos orar. Meu Deus, estamos vivendo tempos caóticos, tempos difíceis, mas acreditamos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do milagre. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, essa pessoa que está vendo esse vídeo, ela se encontra muitas das vezes angustiada, entristecida, até mesmo sem saber o que fazer, ó Pai, com medo, em pânico devido o que o mundo está vivenciando. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor faz o impossível acontecer, ó Deus. Foi a palavra de hoje. O Senhor faz aquilo que está morto ressuscitar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoe todos aqueles que estão visualizando esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa restaurar a saúde, entrar na casa, abençoar e derramar da tua paz, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu te peço e te agradeço, crendo no teu santo nome. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus possa abençoar as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus.